A inadimplência condominial é um problema recorrente em muitos condomínios residenciais e comerciais Brasil afora. Ela ocorre quando um condômino não paga suas cotas condominiais, despesas extras e outras obrigações. As consequências da inadimplência podem ser graves e afetar todos os moradores. Algumas das principais consequências incluem dificuldades financeiras para o condomínio, o que pode levar a cortes de serviços essenciais, aumento das taxas para os condôminos adimplentes, risco de execução judicial e penhora de bens dos condôminos inadimplentes, prejuízos à imagem e ao valor dos imóveis do condomínio, conflitos e tensões entre os condôminos. Para evitar essas consequências, é fundamental que os condomínios tenham uma política de cobrança eficaz e que os condôminos sejam conscientes de suas obrigações financeiras. Além disso, é importante buscar soluções para ajudar os inadimplentes a regularizar as dívidas. No programa de hoje, falaremos sobre inadimplência condominial. Olá, programa Entre Assuntos no ar para falar sobre inadimplência condominial. Estou recebendo aqui a Viviane Torquato, que é sócia e diretora comercial da MyBlue. Muito prazer, muito obrigada pela presença. E vamos falar aqui sobre um assunto instigante, não é, Viviane? Um assunto que mexe com a rotina de grande parte da nossa população, porque a maioria das pessoas hoje vive em condomínio, seja condomínio residencial de casa, de apartamento, enfim. Seja bem-vinda, Viviane. Satisfação enorme estar aqui para conversar sobre esse tema que, de fato, é a vida da gente, né? A empresa que hoje a gente tem como um grande afeto ali, um amor enorme, a nossa paixão, que é a MyBlue, ela busca ser o remédio ali, a solução para esse tipo de coisa. E, assim, a inadimplência condominial, ela tem um ponto muito interessante, que é aquilo que, vamos dizer assim, pode ser muitas vezes um obstáculo à valorização dos imóveis que são ali, daqueles condomínios que têm inadimplência, né? Porque se você perde, vamos dizer assim, aquilo que seria a receita, o recebível, né, o recurso financeiro para fazer a gestão e a manutenção, os investimentos, as reformas, e fica, portanto, o condomínio impedido de fazer aquilo que ele tem que fazer, né? Você que pagou em dias fica prejudicado. Porque o seu patrimônio, vamos dizer assim, é comum de quem não pagou, né? Então, seja em razão de uma não priorização por parte daquele condomínio inadimplente, ou pelo fato dele estar inadimplente por alguma dificuldade financeira, familiar, por alguma questão de saúde de algum ente querido, ou, enfim, desemprego, a gente sabe que nosso país nunca foi muito estável em relação a essas questões, né? Temos aí uma situação de Selic, agora 13,25%, uma sinalização para o final do ano, final de 2025, de chegar em 15%. Então, a gente sabe que o cenário ele não está, vamos dizer assim, muito favorável, muito amigável, né, em relação a questões econômicas e financeiras. Eu já ia te fazer essa pergunta. Então, as principais causas da inadimplência estão dentro dessa listinha que você acabou de citar? Eu diria que sim. Tem uma relação muito forte com esses elementos e, evidentemente, também com questão de gestão, né? A gente sabe que, assim como empresas, os condomínios eles têm que ter uma gestão que seja eficiente, que use bem recurso, né? E o que é que a gente tem ali como um valor muito forte da nossa equipe junto ao mercado, não só, vamos dizer assim, os síndicos, mas a cadeia que envolve, né, de condomínios. A gente promove eventos, a gente faz curso, onde faz capacitação de quem tem interesse de aprender sobre o tema. A gente já teve capacitação sobre direito, teve capacitação sobre engenharia, né, questões de manutenções preventivas e tal, sobre segurança, sobre N pontos ali relacionados a essa temática que é rica, ela é muito, vamos dizer assim, peculiar pelo fato de que, vamos dizer assim, o gestor condominial, o síndico, ele tem que ter conhecimento em psicologia, porque afinal ele representa um monte de gente ali que tem interesses difíceis ali, às vezes tem algum tipo de conflito, né, enfim. Tem que ter direito também, uma base para poder conseguir contratar bem, para conseguir reivindicar o direito do condomínio, para entender o direito daqueles que o compõem. Tem que entender de engenharia, lógico, ele vai estar ali à frente, né, da gestão de uma edificação. Então ele tem que entender um pouquinho ali, ou pelo menos até onde ele consegue, vamos dizer assim, atuar sem ter um profissional contratado nesse sentido. Sobre segurança, sobre diversos pontos, né? E o que é que isso tem a ver com inadimplência? Você concorda que quanto mais eficaz
uma gestão, maior vai ser a credibilidade dela? Com certeza. Concorda comigo que quanto mais credibilidade se tem aquela liderança, maior vai ser o prestígio que ele vai ter naquela coletividade que ele representa? Certamente. A gente tem visto uma evolução muito legal em relação à adimplência, inclusive, dos condôminos frente a esses projetos, vamos dizer assim, estou chamando de projeto porque você concorda que pegar alguém um pouco mais, vamos dizer assim, cru em relação a esses conhecimentos, a gente formar a pessoa, acaba sendo um projeto, é uma construção por etapas, né? De trazer ali realmente uma forma diferente de gerir, e as pessoas vão tendo cada vez mais, vamos dizer assim, respeito, afeto, valor, né? E pertencimento aos seus condomínios. Inclusive, é uma análise que a gente tem que fazer, a gente até conversava um pouco sobre isso, que essa questão do condomínio passa por situações bem pontuais. Primeiro, é o lar, né? É uma gestão de negócio diferente a partir desse ponto. É o lugar onde se mora, onde se vive, então há uma concepção diferente, um olhar diferente sobre esse produto, digamos assim. Porém, não deixa de ser um negócio. São condomínios gigantescos, às vezes menores, às vezes maiores, porém que lidam com o dinheiro de pessoas, como você muito bem colocou no início, que precisa ser administrado corretamente, que precisa funcionar como uma cadeia de negócio, uma gestão de um negócio. Então, essa profissionalização, ela é não só importante, como necessária. Né? Então, de que forma, né, você já começou a pincelar esse caminho das pedras, mas de que forma bem didática a empresa ajuda, né, a sua empresa, no caso, ela pode trazer essa gestão para uma profissionalização e que esses benefícios retornem para o consumidor final desse produto, que é o morador, né? Que é quem vai usufruir dessa gestão financeira aplicada de forma correta. Excelente. O que nós fazemos, e modéstia à parte, né, de uma maneira bem diferente do que em geral se pratica no Brasil afora, é uma antecipação dos valores de receita, né, do condomínio, de forma que, independente de quem pague ou não, em que data que venha a pagar, o condomínio já tem recebido, então ele está seguro ali para fazer qualquer programação financeira, qualquer investimento que ele tenha que fazer, que vá, portanto, demandar recurso financeiro, né? Ele vai ter a previsibilidade dele totalmente ali assegurada, em relação a saber quanto vai receber e em que data, né, todos os meses aquele recurso. Isso torna possível realmente se ter, vamos dizer assim, toda uma condição de você fazer aquisições de bens, né, para o condomínio, fazer reformas, fazer as manutenções obrigatórias, tudo isso. E todos esses elementos, eles revertem ali realmente como uma forma de assegurar a boa manutenção, a boa conservação e por que não, a satisfação, né, dos moradores frente ali àqueles condomínios. Você colocou um ponto muito importante, que é o fato de ser o lar. Né? Até a própria lei traz isso. O lar, ele tem a condição ali, a casa das pessoas, de ser o que se coloca na lei como asilo inviolável. Olha a sensibilidade que é isso, né? Então, através dessa antecipação de receita e de uma experiência gerada junto, né, às gestões dos condomínios que a gente vem cuidando, em relação a essa parte financeira, a gente vem construindo realmente um ambiente muito mais receptivo, muito mais saudável e, como a nossa marca diz, no azul. Que o que é o no azul? O condomínio está realmente com toda essa estrutura, tanto financeira como de planejamento, para conseguir fazer o que ele tem que fazer, para ser autossustentável, para ter, de fato, uma condição consistente de valorização, né, ao longo do tempo, e que os condôminos se sintam, vamos dizer assim, respeitados, confortáveis, seguros e, inclusive, amparados. Né? Você colocou um ponto interessante sobre essa questão de inadimplência, que é o quê? A pessoa pode estar ali passando por um momento difícil. A gente entende que isso pode acontecer, a gente está num país que isso acontece sim, não é pouco, né? Tanto que a nível de dado, um estudo recente ali de 2023 para 2024, atesta que a média nacional de inadimplência, ela ultrapassa 10,3%, certo? Nacional. Só que dentro desse nacional a gente vai ter condomínios pequenos, como você colocou, vai ter grande, vai ter médio, vai ter de um padrão mais elevado, vai ter de um padrão mais popular, e tudo tem. Mas você concorda que, portanto, esses 10% tem que ter alguém olhando por ele? Sim. O que é que a gente faz para, vamos dizer assim, favorecer um pouco mais o cenário ali de construção da adimplência dessas pessoas?
é uma política de concessão de desconto, né? A nossa equipe de cobrança, inclusive, é a mesma que faz de vários bancos, né? Do Banco Sicredi, Banco Bradesco, né? A carteira de cobrança do time, inclusive, na verdade, a maior parte dela nem é só de condomínio, né? Também tem esses vamos dizer assim, clientes muito robustos, né? E exigentes, inclusive, com segurança, com LGPD, com tudo isso, que são os bancos. O mesmo método que a gente utiliza para eles é o método que usa para os condomínios. Então, a dona Maria, o seu Francisco ali do condomínio tal, ele tem o mesmo critério de exigência do Banco Bradesco para fazer o trabalho lá. E o que é que a gente consegue a partir da experiência junto a esses grandes players, né, os bancos, por exemplo? A informação, Elba, de que flexibilidade é a coisa mais importante para você trabalhar na adimplência. Seja a flexibilidade em você parcelar um débito para que a pessoa consiga se programar para ter aquele dispêndio recorrente do mês ali da taxa de condomínio e uma parcela que caiba no bolso daquilo que está para trás, como também um desconto, né? A gente está num país onde precisa realmente se ter uma facilidade maior ali em você conseguir enxugar gasto. O orçamento familiar das pessoas do nosso país, ele tende a ser muito apertado, né? Então, o que a gente faz? A gente renuncia conscientemente, contratualmente, inclusive, a uma parte das nossas receitas, né? A gente, no caso, opta por dar em desconto mesmo ali até 30% para o inadimplente conseguir negociar, né? No caso, 30% sobre multa, sobre juros, sobre honorários, sobre atualização monetária, enfim, todos aqueles encargos, né, que vão ter ali nas cobranças. E aí fica muito mais fácil da pessoa conseguir construir ali uma negociação que consiga realmente estar elencando. Que seja viável, né? Um dado interessante. Hoje, apesar da gente ser uma solução que antecipa recurso, a gente também é uma solução que, vamos dizer assim, modela e trabalha a inadimplência para ficar o mais estável possível, né? A gente tem condomínio hoje que começou com inadimplência de 15% com a gente. Hoje está em 3,5%, 4%. É quase o que ele paga para a gente. Eu ia te fazer essa pergunta. Pelos dados de vocês, pela experiência de mercado, esse tipo de flexibilização, esse modelo de ação deve funcionar muito bem, até porque vocês estão consolidados. Esse retorno, essa reviravolta, ela acontece, as pessoas que vocês conseguem fazer esse tipo de negociação, elas conseguem regularizar esse débito e sair da inadimplência, ou pelo menos aos poucos ir diminuindo se regularizar, digamos assim, perante o condomínio, perante os pagamentos. Como é que é esse percentual de regularização? É muito variável, tá? Isso aí vai depender bastante do perfil do condomínio. A gente tem, tá interessante esse ponto. Você acredita que, numa primeira análise, você concorda que a tendência natural desse tipo de solução seria para condomínios mais populares, que são aqueles onde a inadimplência é mais severa? Tem uma tendência a isso, né? Sim. Pois hoje a gente tem observado uma, vamos dizer assim, aderência muito grande também de condomínios de alto padrão a esse tipo de solução. Lembra que a gente falou sobre eficiência? Sim. Quanto mais enxuta for a condição ali de escopo de custos, né? Mas vai ser eficiente realmente ali aquele trabalho. Então, mesmo onde a inadimplência possa não parecer tão hostil assim para fins de orçamento, por que não a gente ter realmente uma condição previsível e estável que se consiga programar de longo prazo? Isso é muito interessante para a gestão, porque isso te faz não precisar provisionar grandes margens em relação ao orçamento. Você consegue ter realmente toda aquela lista de atribuições a fazer, o seu orçamento de despesa, muito preciso, porque sabe com precisão quanto vai entrar e quanto vai sair. Eu não vou ter que ter ali uma margem para poder suportar a eventual flutuação de caixa que não vai chegar, né? Então, a gente tem hoje, por exemplo, ali na região do Parque do Cocó, um monte de cliente ali, tem imóvel até de 4 milhões de reais, né? Condomínio cujos imóveis têm essa precificação. Então, a gente vem observando uma tendência em todos eles, que é a de redução real da inadimplência desde quando se inicia esse trabalho com esse método que eu lhe escrevi, até, né, o passar dos meses e anos. A gente vem observando muito consistentemente essa redução da inadimplência e a gente acaba sendo um agente, vamos dizer assim, mantenedor da inadimplência mais controlada, né? Isso vai variar bastante a depender da renda familiar ali, média, né, daquele condomínio, do percentual de pessoas que ali estavam naquela condição de inadimplência, a motivação dessa inadimplência, se é, por exemplo, porque as pessoas entendem que a gestão não está sendo feita correto, que o condomínio, não sei se já escutou essa expressão, eu chego muito em condomínio e o pessoal fala assim, dona Viviane, aqui não tem nada, o condomínio é caríssimo. Uhum. Já escutou? Sim, muito. Pois é, as pessoas falam muito isso. Aí se ele tem uma percepção que nem ele valoriza
o que é dele, em razão de achar que não tem nada, né? Qualquer dinheiro que ele venha a pagar, ele vai achar que está pagando, vamos dizer assim, de forma desproporcional por algo. Então, o que é que a gente faz brilhar o olho dos nossos condôminos, né? Dos mais de 15 mil condôminos que hoje têm relação direta com a gente? É que eles possam realmente enxergar que, a partir de quando se inicia um trabalho, ele vai ter a inadimplência mais baixa, ele vai ter ferramenta de gestão disponível ali através desses conhecimentos que a gente compartilha e vai sentir, de fato, que houve uma evolução daquele empreendimento como todo. Porque é um conjunto. Então, estou entendendo que é uma orquestra, digamos assim, né? Porque eu fiquei com uma questão aqui de dúvida. Quando se facilita e precisa se facilitar a questão do pagamento, até por tudo que a gente já conversou, a gente tem uma economia complexa, né, que precisa realmente dessa flexibilização. Você colocou pontos importantes, como os planos que vocês têm traçados para que facilite o pagamento e diminua essa inadimplência, mas tem um ponto que eu tenho curiosidade, que é, às vezes, assim, eu deixei de pagar, então foi feito um acordo que me favoreceu, de repente eu passei por uma dificuldade mínima, não, eu vou deixar o condomínio aqui porque aquela negociação vai me favorecer e eu vou fazer aquilo novamente. Isso pode acontecer, né? Pode. Então, assim, acaba que meio que, entre aspas, pode viciar o condômino a, tipo, empurrar o condomínio para lá para ter uma facilidade nesse pagamento daquele boleto em específico. E, por outro lado, quando você consegue diminuir essa inadimplência, de uma certa forma, você tem uma valorização do seu imóvel. Porque quando você vai comprar um imóvel, a primeira coisa que você quer saber é sobre a saúde financeira daquele imóvel, daquele condomínio. Sim. Você precisa saber se aquele condomínio tem algo a oferecer, se a gestão é interessante, se as pessoas pagam o condomínio em dia, justamente para você ter os benefícios coletivos, né, daquele imóvel. Então, pela nossa conversa aqui, eu entendo que é uma orquestra que precisa muito de um maestro muito bem coordenado, e eu entendo que vocês tentam traçar essa orquestra aí para poder tudo funcionar com uma logística bem interessante. Mas esse ponto lá do começo que eu falei, né, como é que vocês trabalham isso? Essa reincidência, ela acontece muito por conta desses benefícios, né, entre aspas? Perfeitamente, vamos lá. O que é que a gente busca sempre, de forma bem incisiva, bem vamos dizer, dimensionada e frequente, fazer para que se atenue ao máximo essa condição não vou chamar de malandragem, mas entendi o seu ponto. Sim. Né? Por exemplo, a pessoa que faz ali, tem um débito, faz um acordo, paga a primeira some. Não é isso? Isso. Pronto, o que é que a gente faz em relação a esse tipo de coisa? Realmente a formalização das condições nas quais se faz cada tipo de acordo, que a pessoa, vamos dizer assim, de fato, tenha todo o passo a passo daquela negociação e documente a coisa, e tenha uma comunicação muito firme e contínua sobre aquele tema para que não seja algo que ela esqueça. Há um acompanhamento. Né? Então, né? tem um acompanhamento com uma frequência bastante, vamos dizer assim, intensiva, né, para poder se trabalhar essas questões, certo? Sempre digo isso para todo mundo, né? E não só no meio de condomínio, mas em todo tipo de organização, seja ela com fins lucrativos ou não. A comunicação é a principal ferramenta do gestor. Ponto. É um fato. Se a gente tem uma comunicação que funciona bem, né, no caso, a comunicação nossa com os síndicos, que são ali quem diligencia o dia a dia, né, das rotinas operacionais com nossa equipe, a comunicação com os moradores dos condomínios, para que possa, inclusive, pegar feedback se o trabalho está legal, se tem alguma sugestão, enfim, né? Se construir esse relacionamento, você consegue aprofundar a conexão que você tem com ele e gera um compromisso maior. Né? Hoje a gente se orgulha demais, assim, Elba, até ontem mesmo brinquei isso com um síndico ali no bairro de Fátima. Falei, eu não tenho quase nem cliente mais, eu tenho embaixadores da marca, porque por ter realmente uma troca muito intensa ali de experiências na rotina do trabalho, né, acaba havendo, de fato, uma relação mais profunda ali. Não vou dizer de amizade, porque, de fato, amigo, por definição, é outra coisa, mas existe realmente um entendimento de parceria, né? A gente entende que não faz novos contratos, faz novas parcerias a cada vez que entra ali no lar de alguém, como você bem colocou, né, para fazer esse trabalho que a gente se propõe a fazer. Que, de fato, é uma coisa importantíssima, realmente, sob a ótica de patrimônio. Acho que quanto mais informação e consciência se desenvolve, né, a partir do fato de se vamos dizer assim,
compreender que é como uma sociedade, um condomínio, né? Não importa se a gente contribui. A nossa parte a gente tem que fazer, lógico. Sim. Mas se por algum motivo o vizinho não contribui porque não quer ou porque não consegue, a gente tem que buscar meios para se resguardar, se precaver sobre isso. Né? E a solução que nós trazemos, essa antecipação, é exatamente uma forma, né, de mitigar muito ali o impacto negativo no seu orçamento coletivo pela inadimplência de alguém, né, ou de várias pessoas. A gente pegou alguns casos no passado que tinha mais de 50% de inadimplência. Mais de 50%. E que em um ano, fazendo uma comparação anual aqui da evolução da coisa, já tinha caído para menos de 30%. E eu sei que daqui mais um ano, ele vai estar com toda certeza no patamar abaixo de 15%. Vai ser sempre um perfil difícil? Vai, pela natureza e pela cultura que se criou ao longo dos anos lá de não priorização. Mas lembra que a comunicação é a ferramenta principal? A comunicação ela só vai funcionar se ela tiver a repetição, se ela tiver a disciplina de você fazer da forma que tem que fazer. Né? Então, essa ferramenta de você, vamos dizer assim, não vou dizer eliminar totalmente porque tem custo, né? Mas assim, de você reduzir drasticamente o impacto negativo nas finanças coletivas através da antecipação, isso é uma forma inteligentíssima de você conseguir, né, gerir bem e valorizar o seu dinheiro, porque o seu imóvel é seu dinheiro. Exato. Viane, a gente fala aqui para um público diverso, né? Então, para pessoas que são condôminos, para gestores, para síndicos, enfim, para uma diversidade de público. Eu queria que você colocasse para os nossos telespectadores, enfim, para os nossos ouvintes, como chegar a uma avaliação de uma contratação de uma empresa desse nível ou uma outra que você colocou para mim no começo. O que é que eu tenho que observar? Eu enquanto condomínio, eu enquanto morador, quais são as diretrizes para um início, um primeiro passo de uma decisão de se gerenciar de forma correta um condomínio, digamos assim, né? Como é esse passo a passo de uma forma bem didática para que as pessoas possam compreender, estando ela em que posição ela estiver dentro desse tabuleiro. Tá, vamos lá. Sendo bem, vamos dizer assim, até cartesiano, bem de planejamento aqui, esse exercício aqui de simular um processo de contratação. Primeira coisa é que os condôminos, né, e não só o síndico, tá, mas acho que os condôminos também, por que não, que eles compreendam profundamente a realidade dos custos que eles têm. Vamos lá, legal. Eu estou aqui hoje num cenário que meu histórico aqui eu gastei R$35 mil mês em média no ano passado. Preciso, desse ano, tá aí um reajustezinho tal para ficar 40 mil. Não pode ser assim o critério. Você realizou 35. Dentro dos 35 foi feita manutenção de caixa d'água, as limpezazinha periódica, 2 vezes por ano, como diz a norma técnica? Não, então, né? Então, assim, a primeira coisa é você entender bem como é que está a situação atual, aquilo que ela pode ser aprimorada para que o cenário seja aquele realmente desejável, ideal, que se prestigie mesmo as obrigações, tanto em relação às normas técnicas de manutenção de edificação, como também aquilo que é conforto, né? Se o condomínio tem área de lazer, então ele tem que ter ali realmente os cuidados de uma área de lazer adequadamente. Tem que se fazer o trabalho nas piscinas, por exemplo, da forma certa, com o volume de material certo, tudo direitinho, né? Como tudo na vida tem a forma certa de fazer, né? Então, a primeira coisa, conheça com profundidade as despesas para poder exatamente saber qual vai ser a receita necessária para realizar aquilo lá, né? A referência principal é o que é que a gente tem que fazer. Legal, tenho que fazer esse escopo aqui de custos. Vai me demandar aqui, no caso, R$52 mil mês. Isso vai agora ser rateado conforme a sua convenção do condomínio determina, entre os moradores, de forma que vai ficar, por exemplo, ali R$700 a taxa de condomínio. Puxa vida, o aumento que eu achei que ia ser vai 5%, passou para 30%, né? Nossa, que absurdo, tal. Às vezes, por isso que eu acho tão importante a questão dessa parte mais consultiva do trabalho, né? Pode ser muito caro para a pessoa pagar por muito tempo aquele valor mais baixo lá de trás. Então, a primeira coisa, entendeu o custo, entendeu o que é que tem que ser feito, conscientizou as pessoas do que é que tem que ser feito, aí você vai observar aquilo que pode interferir nas suas receitas, né? O que é que pode interferir bastante? Em pontualidade. As pessoas que têm costume ali de pagar um mês dentro do outro, aquela coisa toda e tal, o seu saldo do condomínio naquela condição, quanto é que a gente tem hoje para a nossa programação financeira aqui? Legal. E quanto é a inadimplência?
Então, quando você vai ter ali uma condição de reajustar para mais a sua taxa de condomínio, tem que acender um alerta bem intenso aí, tá? Porque é aquela coisa, se já existe alguma inadimplência num cenário cujo pagamento é potencialmente mais fácil, no ato você agrava ali o desafio, né, para o orçamento familiar, para o bolso de cada um, eventualmente você possa ter um incremento aí significativo, né, na inadimplência desse condomínio. Então, o que é que a gente faz? Vendo essa percepção, essa possibilidade de crescimento, ou um cenário já igual ou superior a 5%, já oriento sim que faça esse exercício, né, de cotar uma solução como a nossa, né? Até porque acaba que, como ela é um custo proporcional à inadimplência, se você tem uma inadimplência abaixo de 10%, é super acessível, muito acessível, né? A gente tem condomínio que trabalha com 2% só. Tem outro que trabalha com 8%, tem. Mas, assim, no caso, você está trocando, suponha, 8, 9, 7% por um patamar abaixo de 3%. Você vai estar trocando 20% por um patamar abaixo de 4%. Então, assim, é muito benéfico, sob a ótica mesmo de gestão de caixa, ter uma antecipação dessa. Então, meu convite converse com quem, em qualquer segmento da vida da gente, converse com quem é especialista, né? Deixa o profissional te ajudar. E os bons profissionais, eles não são gasto, eles são investimento em qualquer tipo de atividade. Então, o exercício é esse. Entenda o cenário, avalie aquilo que pode interferir na realização do que você tem que fazer e faz ali realmente essas simulações, ver quanto vai ser, por exemplo, o custo para ter uma solução como essa e você trocar, né, aquele volume não recebido de inadimplência por um custo prefixado que vai estar ali no seu orçamento para te assegurar aquela recorrência, aquela previsibilidade todos os meses. Para a gente encerrar, eu gostaria que você fizesse uma avaliação dentro de um cenário mesmo de mercado. Como é que você avalia hoje, né, essa questão mesmo da moradia, dos condomínios, da inadimplência? Como é que você avalia hoje, numa visão de negócio, esse tipo de realização de negócio que vocês fazem? Como é que você projeta isso para o futuro como um serviço essencial, como um serviço bem posicionado, numa avaliação mais econômica global, né? Como é que você avalia esse cenário e projeções e como é que você se coloca dentro desse mercado hoje? Excelente. Isso é uma reflexão profunda que, independente de segmento, né, todo empreendedor tem que fazer. A gente está vendo, relatei no começo, a questão da tendência da taxa de juros ali está crescendo e crescendo e crescendo. Isso causa o quê, na prática? Para as pessoas, para a população, além apenas da gente que é empreendedor, né? Isso torna caro o crédito. Quanto menos crédito você tem, mais custo vai ser o dinheiro, maior vai ser o custo por ele, maior a dificuldade de se acessar dinheiro, aí você vai ter já uma reação em cadeia com várias coisas, dentre as quais a inflação, né? E a gente está vendo, de fato, uma condição, o que é que acontece quando a taxa de juros vai subindo, né? A inflação vai subindo e vai refletindo ali em tudo, em absolutamente tudo. Em serviço, em produto, enfim, né? Vai se agravando o cenário e nesse sentido, a gente se coloca realmente muito, vamos dizer assim, otimista enquanto negócio, porque a nossa solução é para exatamente essa dor. Então, assim, no ato que se torne mais complexo, né, uma gestão financeira ali, sem se ter um player para poder fazer uma contribuição, né, de aditivo de recurso financeiro dentro dos condomínios, para a gente que tem essa ânsia realmente do crescimento e já está ali Brasil afora trabalhando com isso, para nós é uma oportunidade, né? Nós pensamos o negócio já entendendo que o Brasil tem essa característica. A gente não imaginou que fosse talvez tão rapidamente chegar numa condição severa de finalizar um ano agora como 2025 com uma Selic de 15%. Né? Isso a gente sabe que vai ser até talvez uma alavanca de crescimento para nós. Então, a gente está preparado, consciente e, vamos dizer assim, disponível a estar buscando colaborar realmente nesse cenário de inadimplência, né? E um ponto interessante é que, ainda que a gente trabalhe, né, como o nosso objeto de trabalho seja condomínio, o que é um condomínio? É um volume ali de pessoas que coabitam, que convivem, que estão ali juntas, né? Com, vamos dizer assim, um elo que as coloca ali como uma sociedade. Então, no ato que essas questões econômicas interferem nas pessoas, e é delas que a gente tem que cuidar, com toda certeza é muita oportunidade para quem faz um bom trabalho nessa parte que a gente trabalha de crédito.
Agora eu queria que você deixasse aí os contatos, como é que as pessoas podem chegar até vocês, como é que é essa comunicação de vocês com o público, como é que as pessoas acessam para ter mais informações e mais detalhes do que vocês fazem. Maravilha. Então, pessoal, convido que nos sigam nas redes sociais, tem muito conteúdo interessante, né? Uma coisa muito natural para nós, muito forte, é essa ânsia de compartilhar conhecimento. Então, nossa rede social é riquíssima em conteúdo, @somosmyblue, no Instagram e também no Facebook. A gente fica aqui, a nossa sede matriz é aqui em Fortaleza, lá no Iguatemi Empresarial. Temos outras sedes também aí em outros estados, mas nossa matriz é aqui no Ceará. E a partir do nosso Instagram, vocês vão ter acesso ali a todas as informações de site, telefone, contatos, né? E sejam desde já muito bem-vindos, tanto a aprender um pouco mais sobre o tema, como também a trocar experiência com a gente. Viviane, muitíssimo obrigada pela participação aqui com a gente. É nossa. Uma conversa muito gostosa, muito esclarecedora. Fica aqui aberto o convite para novos encontros. Maravilha. Muito obrigada pela participação. A gente encerra aqui e até a próxima.